Revolução silenciosa. Por que no meio de uma crise econômica estou olhando tanto para o Bitcoin? Escrito por Lawrence para o Medium do Explica Bitcoin. Narrado e produzido por Jeff, Planeta Bitcoin. Tentei entender sobre os investimentos num passado remoto. Aqueles dos vídeos que transbordam no YouTube, só que não sentia confiança naquilo. Mas, mesmo assim, tinha a possibilidade de estudar uma coisa aqui. A análise de uma coisa comprada. Pensei na aquisição de certificados de investidor e sem rolapé uma coisa aqui. Uma espécie de incômodo. Uma sensação de todos que não era meu jeito de fazer investimentos, mas como os meus amigos mais próximos investiram, então cismei de acompanhar a maré. Logo de cara consegui as coisas fáceis, era só fazer uma pequena variação e esperar. Assim eles diziam. Então, depois de tanta vontade em entender, eu desisti. Aquilo não é para mim. Gente de mercado, bolsa de valores abrindo mais e fechado, sentidos como algo mais aberto. E aí, entre páginas de investimentos, eu estava com o algoritmo me deixando outras criptomoedas. E como todo mundo, eu não estava ficando rico como essas pessoas. O FOMO, que ela está de fora desse algo. NFTs, tokenização da economia, ICO, mineração, metaverso, terrenos de 20 mil dólares, macaco de 2 milhões e por aí vai. Comprei alguns tokens, que descobri depois que não tinham nenhum fundamento. Vi como era uma DAO e fiquei animado, esperançoso até, mas ainda não tinha nenhum resultado positivo em tudo. Além disso, senti algo estranho no ar, como algo mordendo a minha cabeça. Em 2013, um Bitcoin chegou a valer 1.120 dólares. Nessa época falei que não, estava caro demais e não teria como pagar. Ah, já sei o que você pensou. E sim, eu posso lidar com isso. Aí resolvi investir em Bitcoin, claro que junto com outras criptos, Maná, Cardano, BNB, porque você tem que diversificar, é o que dizem, né? Mas também resolvi ler um pouquinho do tal Bitcoin. Sou curioso e isso me levou a ler um artigo. Esse artigo me levou a conhecer umas pessoas no Twitter e segui-las obrigatoriamente e a ter que ler mais também. E aquela coisa que estava mordendo a minha cabeça ficou ainda mais feroz. Como pode um ativo digital valer tanto? Como podem pessoas dizerem aqui no Twitter que Bitcoin é a salvação? Deve ter algo a mais que não vender. Não faz sentido. E aí o tempo vai passando e eu vou vendo cada vez mais sentido nas coisas. A primeira atitude que tomei nessa época foi converter todas as outras criptos em Bitcoin. Claro que havia algumas perdas, mas era melhor garantir logo do que perder mais no futuro. Deixei na corretora que garantia que era descentralizada e esqueci. Porque eles falavam que você tinha que segurar o Bitcoin num tal de hodler. Lá estava eu, crente que estava à frente do meu tempo, um hodler de Bitcoin. Agora eu tenho Bitcoin numa corretora que cobra uma taxa para fazer qualquer coisa, e esqueci esse assunto durante algum tempo, enquanto o preço do Bitcoin despenca como uma furadeira de petróleo. Mas ainda assim, tinha alguma coisa que eu não estava entendendo, mas vamos lá, até que a Luna faleceu. Não tô falando da minha gata, que coincidentemente tem o nome do token. Ali, naquele dia eu entendi numa pegada só o que era uma shitcoin, porque é fundamental ser descentralizado e como o Bitcoin não pode passar por isso. No caso, a falência. E aí, a minha mente entrou em retrospecto e comecei a compreender o porquê de algumas coisas. Ah, agora entendi o protesto dos caminhoneiros no Canadá. Agora entendi por que usam Bitcoin na Ucrânia em guerra. Ah, agora entendi o que é você ser seu próprio banco. A importância do dinheiro separado do Estado. E agora que entra a parte mais interessante. Surgiram novas perguntas. Como que eu terei posse dos meus satoshis? Se só tem 21 milhões de Bitcoins, como que todo mundo poderá usar? Por que chamam de ouro digital? Sabe quando você tem uma chuva de perguntas na sua cabeça e você não consegue entender nada e só fica ali parado, estático? Então, foi assim que eu fiquei. Resolvi que iria fazer minha custódia, queria aprender mais e queria espalhar a palavra de Satoshi por aí como uma testemunha de Jeová. Mas a maioria não me deu ouvidos, nem sequer se esforçou para aprender. Mas eu encontrei conforto em alguns lugares para poder falar sobre o Bitcoin. E foi na comunidade de bitcoinheiros, tanto no Twitter quanto no Discord e no Element. E aqui tem uma coisa que tenho que ressaltar. O preço continuava a despencar e isso não me apavorou como num passado distante. Eu tinha recebido uma coisa que o lucro ou o prejuízo não podiam me tirar. Eu tinha recebido uma ideia. E você deve saber, né? Ideias são a prova de balas. Uma ideia fixa na mente.
um norte, um propósito, uma causa. Ficou mais tranquilo de entender o que esperar para o futuro, fez mais sentido aquele desconforto que eu sentia antigamente. Eu ainda tenho vontade de gritar para todo mundo, mas como essa é a revolução mais silenciosa de todas, estou aprendendo a me segurar, falar para quem está disposto a ouvir. Respondendo à pergunta inicial, por que estou olhando tanto para o Bitcoin durante uma crise econômica? Porque estou ainda na entrada da toca do coelho, e isso já fez mais por mim do que qualquer dinheiro ou lucro poderia fazê-lo. Obrigado, Satoshi Nakamoto. Bitcoin, uma revolução silenciosa, a porta para um novo mundo. Escrito por Lawrence e publicado no Medium do Explica Bitcoin. Todos os links na descrição do vídeo. Se gostou, dê seu like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo. Teremos muito mais vídeos. Até a próxima.